A paz seja convosco. Fevereiro de 2023 nós começamos a meditar no Catecismo de Westminster. E se Jesus não voltar hoje, nós vamos acabar. Vai, cara, o que é que você quer fazer? Vai lá, cara, vai lá, levanta de novo, vai lá, vai. Vai que eu vou começar de novo, vai, eu vou começar de novo. Aí você entra, não cumprimenta ninguém e senta, hein? Vamos de novo, hein? A paz seja convosco. Amém. Vamos a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Poderíamos estar em 1000 outros lugares e outros estão, né? Temos que... Cara, é chato, né? Fala sério, hein? Cala, fala sério, hein? Poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas o Senhor nos aprove estarmos na sua casa. O mundo carece de esperança. E eu falo com algumas pessoas e a gente vê que essas pessoas elas não têm aonde se apegar. Elas têm apenas a força do seu braço. E às vezes a pessoa pergunta, né, por que você tem paz, né? Por que você consegue, diante de alguma dificuldade, você consegue ter paz no seu coração? E a resposta é Deus, não há outra resposta. A gente sabe que ainda há muita coisa para acontecer dentro desse jogo da nossa vida. Gostou, Lulê? Você foi bem poética, né? Jogo da nossa vida, tá? Mas a gente sabe que a vitória ela é nossa, entendeu? Então isso tem que dar para nós algum tipo de alento. Para alguns mais alento, para outros menos alento. E nós podemos começar em fevereiro de 2023 esse estudo precioso, entendeu? Em que nós vamos terminá-lo hoje. A nossa dominical hoje ela vai ser um pouco mais curta, tá? Não vou introduzir o novo tema, que eu ainda estou decidindo ainda. Hoje nós trabalhamos à noite no tema de Salmos ainda, vamos fazer pelo menos uns 4, 5 domingos de Salmos, para a gente retomar também o temática, uma temática específica da noite. Mas dentro do Catecismo de Westminster, na penúltima pergunta que nós estamos lendo, vamos lá, Mateus, vamos abrir Mateus? Tudo bem aí, não? Mateus capítulo 6. Por favor, Nicolas, leia Mateus 6. Não fica triste não, Lúlia, eu não estou atravessando, é só uma coisa extra, tá? Não fica triste não. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, por favor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa pergunta número 106... As últimas perguntas têm sido dentro da oração dominical que Cristo ensina os seus discípulos. Nessa pergunta 106, se pergunta pelo que oramos na sexta petição. Dentro da oração do Pai Nosso, nós temos várias petições, nós temos falado. E a sexta petição é: e não nos deixes cair em tentação. Repetidas vezes, em determinados momentos, a Rosângela olha para mim e fala assim, que Deus não permita que nós nos desviemos do caminho. E isso é uma coisa muito delicada. É um fio tênue. Tênue é muito fino. Um fio muito fininho entre aquilo que você pode fazer e o que você não pode fazer. Em que você está na presença do Senhor ou você está na presença do mundo. E aí ela fala isso, e ontem ela falou e eu falei para ela assim, mas dentro do que você pensa? E a gente começa a conversar como casal em relação a coisas que nós temos que vigiar. Uma delas é trabalho, outra delas é dinheiro, que são coisas diferentes, tá? Família. Então, muitas vezes até o corpo, eu vejo vocês postando lá as fotos, agora a Esther essa semana retomou lá a academia, né? Eu olho os Instagram de todo mundo, né? Tá lá, eu olho mesmo.
E aí, quando eu olho, eu falo assim, tomara que esteja lendo. Tanto quanto faz academia. Tanto na meditação. Porque a nossa vida, ela não é uma vida para você ficar enfurnado, como alguns monges e freiras imaginam. Você vai para um lugar recluso e você vai ficar só orando. Come o mínimo possível, você não tem direito a ter nada, você não pode fazer nada, você não pode se envolver com nenhuma alegria, prazer, para você, Deus errou e deveria ter feito um mundo cinza, né? Porque aí a gente não tinha problema nenhum, não. O mundo ele é para ser apreciado, com viagens, com passeios, com uma série de coisas, mas não é o foco principal. Então nem um extremo, nem o outro, é aquilo que a gente sempre fala, a condição do equilíbrio. O mundo ele tem muitos atrativos, mais do que nós podemos suportar. É como o rodízio. Você vai no rodízio, você não vai conseguir zerar as carnes ou o alimento que está naquele lugar. Porque é feito realmente para estimular o que em mim e você? A gula. Você come mais do que você precisa. Você está tão cheio que você fala assim, não cabe mais nada, nem uma azeitona cabe mais na minha boca. É isso que eles querem. Então o mundo ele tem atrativos 1000 que podem ser camuflados numa academia, pode ser camuflados no Netflix, pode ser camuflados em qualquer coisa, inclusive trabalho, inclusive dinheiro, inclusive uma série de coisas, estudos ou qualquer coisa que seja. E a gente tem que aprender sempre a balancear, e essas são as coisas que são as tentações da nossa vida. Relacionamentos que começam, entendeu? Eles tendem a absorver muito do tempo, então quando Joaquim vier, muito do tempo vai ser roubado. E se você não vigia, entendeu? Você deixa o Senhor de lado e vai cuidar somente do Joaquim. E aí quando Deus olha Abraão e o seu filho, ele fala no coração de Abraão. O coração dele está tendendo. E ele olha para Abraão e fala assim, Abraão, leva o teu filho, o teu único filho, o teu filho amado lá no Monte Moriá e oferece para mim o holocausto. E aí não mostra a angústia do coração de Abraão. Mas ele ficou angustiado. E ele leva, vocês conhecem a história, ele chega lá e sacrifica o bem maior dele, que era o filho. E aí, o final ali, Deus fala assim, agora sei que tu não vais abrir mão de nada em meu nome. É claro que Deus já sabia, era uma linguajar que ele estava tendo com Abraão. Mas quando a gente fala não nos deixes cair em tentação, tem a ver com tudo que pode nos atrair os olhos. E a gente tem que tomar um cuidado redobrado em relação a isso. Porque cada vez mais o mundo ele está oferecendo novas coisas, novas. A gente não consegue absorver a quantidade de informações. Você que falou comigo sobre a quantidade de informações? Da Rosângela. Quantidade de informações que aparecem novas, coisas novas para você fazer, coisas novas para você conhecer, cursos, tudo isso. Encostar a cabeça da parede. Tá? Tudo isso são as tentações que Jesus Cristo está alertando e muitas outras. Não nos deixes cair em tentação. Pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados. Por que Ele tem que nos guardar? Porque o nosso coração ele não é bom. O nosso coração ele é mau. O meu coração é mau. O seu coração, adulto, idoso, quem quer que seja, nosso coração é mau. Então se Deus não guardar o nosso coração de sermos tentados a pecar, se Ele não nos preservar, se Ele não nos manter livre quando formos tentados, nós vamos cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ele está falando com um crente. Ele está falando, você que é cristão, você que é salvo, você que é uma nova criatura, você que tem Cristo dentro do seu coração, cuidado para não cair. Não quer dizer que você não vai levantar. Em Cristo nós levantamos. Mas um tombo seu vai ralar, vai dar uma demanda, dificuldade, dor. Oi? Gera consequências. Consequências essas que podem ser a curto, médio e longo prazo. Tem coisas que aconteceram na minha vida, na sua vida, que vão trazer consequências até a morte. Quando é coisa boa, ótimo, e quando não é. Pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar. Pecar contra quem? Contra Ele. Porque quando eu peco contra Ele, eu estou fazendo a minha vontade. Esse pedaço da oração é uma oração que fala assim,
Deus me ensina a colocar a sua vontade antes da minha. Porque quando eu faço algo que não agrada a Deus, eu estou colocando a minha vontade na frente do lugar, na vontade do Senhor. As modernas religiões pentecostais e carismáticas, e aí religião carismática, a gente pula para o catolicismo romano, e aí nós temos a pentecostal, e eles equiparam a condição do dom do Espírito, em que o Espírito ele fica supervalorizado, em que você não se apega tanto à palavra, mas você se apega demais a manifestações. Acorda aí, filho. Tu cruzou o boiaço, já era, cara. Tá? As pessoas, elas estão tão acostumadas a querer ver coisas e pegar coisas, em que a manifestação do Espírito Santo, que é real, ela não é mentirosa, ela é verdadeira. Ela continua existindo desde o tempo dos Atos Apóstolos. O Espírito Santo está em nós. Se nós tivéssemos fé ao ponto de mandar um monte sair de um lugar e se lançar no mar, ele se lançaria. Mas claro que é com um propósito, de Deus. Não é você vai sair agora jogando todos os montes no mar, né? Os caras pensam assim. Eu pensava assim. Creio que muitos de vocês também pensavam assim. As modernas religiões pentecostais e carismáticas atribuem todos os pecados e tentações não ao meu coração, mas ao demônio. Aí, quando a gente trabalhava com batalha espiritual, tem o demônio do... o André tá com problema no negócio. Eu tenho com a rua. O demônio não sei o que. É tal. O demônio da gula. É o demônio disso. Se você for olhar nas escrituras, você não encontra nem o termo espírito de enfermidade, que a gente coloca como se tivesse o espírito da dengue, entendeu? Aí ela possui... Olha como a coisa é. É como se o espírito da dengue possuísse o pernilongo. E aí ele pica você e você fica doente. A culpa da dengue é porque a gente não cuida do meio ambiente. A gente deixa as garrafas, deixa os pneus, entendeu? A gente deixa com o reservatório de água, a caixa d'água. O pernilongo ele vai se multiplicar lá, não é o demônio. Não fiz a revisão do carro direito. Vai queimar óleo e vai fundir o motor. Não, é o diabo. Não é o diabo. A grande maioria das ações são consequências das nossas ações. Se eu como muito, eu engordo e fico doente. Se eu como muito pouco, eu fico doente também. Fui fazer o meu check-up anual lá. A Rô me deu um banho lá na esteira ergométrica. Por quê? É o demônio? Não é porque eu não me exercito como ela se exercita. E aí as pessoas não falam dessa condição do pecado do coração do homem. Por quê? Porque não é atrativo. Lembra quando eu brinquei aqui? Eu falei, Carlos, levantando de novo, quem que ele falou? Não, mas eu levantei por causa do Nicolas. É muito mais fácil ele colocar a culpa no Nicolas do que ele falar assim, não. Eu que estou aqui com comichão, entendeu? Então eu tenho que ficar andando, tenho que levantar, entendeu? Você entende que as nossas ações... elas muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas trabalham dentro do seguinte contexto. Eu não sou culpado de nada. Quem é culpado é o outro. É assim que as teologias humanistas falam do cara que está na favela. Então, tem um projeto, ou está sendo aprovado, não sei, que crimes de pequeno valor, de roubo, eles não devem ser presos. Então, se eu for lá e roubar o relógio do Alice... custou R$100, R$200, não vamos prender não. O Paulo é vítima da sociedade. Você entende que eu estou transferindo a culpa para alguma coisa, para outra pessoa? Aí a pessoa começa com a condição e esse é um tema bem delicado, do aborto. Não, mas a pessoa, é melhor você matar a criança do que deixar ela sofrer a vida inteira. Não, a mãe ela tem direito sobre o corpo. Você começa a colocar culpa em coisas. O governo. Quer, então põe o governo. Gente, está errado. Então, as religiões mais modernas, elas tiram a culpa do ser humano e colocam a culpa no homem. Ou melhor, colocam a culpa no diabo. Porque é mais fácil. É muito mais fácil colocar a culpa nos outros. Mas... do coração do homem procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. É dali que nasce o desejo de matar, de roubar, de destruir. Que não tem a ver com o diabo, tem a ver conosco. Nós somos os seres criados
mais destrutivos que foram criados. Nós destruímos o nosso meio ambiente, a gente destrui. Oi? O nosso agir destrói o meio ambiente, destrói relacionamentos, destrói tudo. Por que está tendo tanta degelo lá na Antártida lá? Porque nós não temos a consciência. Nós, seres humanos, então a gente prefere garantir o nosso nesse dia do que pensar nas gerações futuras. Aumenta 2, 3 graus na temperatura ambiente, acaba lá com as geleiras derretem, vai inundar o negócio, você fala assim, não, é o diabo. Não é o diabo. A Bíblia nos ensina que o homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Qual a diferença, pastor? Consequência. Eu não peco porque alguém me leva a pecar. Eu peco porque é da minha natureza pecar. Quando eu estou com casais novos, a primeira coisa que eu falo é: o que você espera dele? O que você espera dela? Tem que se esperar do homem brutalidade, grosseria. Não que é algo que é o certo, mas é o que o homem tem a dar. A mulher tem também a mesma coisa. Eu não sei quem postou. Foi um pastor, ele postou comigo, eu postou aqui. Deixa eu só achar a mensagem dele. Olha que interessante. Interessante é vamos dizer, né? Ele postou assim: deputado lá nos Estados Unidos propõe fim da lei de Nova York que criminaliza adultério, porque até então o adultério era punido. E aí ele vem falando assim, porque na maioria são mulheres indiciadas. É claro que a mulher ela adultera com um homem ou com outra mulher. Então não adianta você querer colocar uma posição como a mulher como sendo culpada, como o caso lá da mulher adúltera do Evangelho. Mas aqui ele está trazendo um dado. Ele está vendo uma possibilidade de descriminalização do adultério porque a mulher está adulterando mais do que o homem. E as mulheres elas têm que dominar as coisas. O mercado lá perto de casa, dona de casa. Aí tem lá o lema. Por que você pode ser dona de casa se você pode ser dona de tudo? Feminismo. Cada vez mais a gente vê a condição das mulheres, entendeu? Até mesmo dentro do conceito dos Marvel e não sei o que e tal. A Miss Marvel, eu não sei o que Marvel e não sei o que. Você vê as mulheres e os homens cada vez mais deixando de cumprir o seu papel. 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu quero começar a ver a Júlia lendo, tá? Eu quero começar a ver a Júlia lendo, hein? Tá. Só que a lei investe algumas... Tem problema, não tem problema. 1 Coríntios 10, 13. Felipe? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. As tentações que nós temos, elas são basicamente humanas, através de qualquer artifício que nós temos no mundo. Você vê que não cita o Satanás aqui. É claro que Satanás utiliza dos homens para isso, mas nós somos a porta para esse tipo de tentação. E aí ele vem falando para aqueles que são crentes. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus ele sabe o seu limite. E ele só vai permitir que você vá até ali. Quando chegar ali, ele dá o livramento. Por que ele não dá antes? Porque ele quer forjar você à semelhança de Cristo. Você não cresce a não ser no deserto. A abundância não faz ninguém crescer, faz o cara engordar. Na abundância, você engorda.
Quando nós estávamos na Covid, o que aconteceu? As pessoas tiveram que se reinventar. Não dava para ficar simplesmente em casa, eu não vou fazer nada, vou esperar, não entendeu? Passar a Covid, que pode ser um mês, um ano, a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente se reinventa. A gente lá na faculdade não existia os nossos cursos online, nós começamos a montar curso online porque a gente tinha que levantar recurso. E hoje ele funciona e funciona muito bem. Atendimentos online, pedidos, foi massificada a condição de iFood, de todas as plataformas em que você pode pedir coisas, trabalhar com isso, na condição de você diminuir o quê? O translado. Lá em São Paulo, para você sair de um lugar para outro, você leva 1 hora. A gente congregava mais ou menos daqui na minha casa, um pouco menos. Lá em São Paulo, a gente demorava de quarta-feira mais de 1 hora. Sem chuva nem nada. Trânsito. Então, esses aplicativos e essas formas vêm trazendo para a gente uma otimização. Mas não quer dizer que a gente vai se fiar só nisso. E lembrar que a gente, no deserto, a gente cresce. É quando você está doente que você lembra de Deus. É quando você está sem dinheiro que você lembra de Deus. Porque quando você está com dinheiro, você não lembra de Deus. Quantos de vocês marcam e não vão? Por que não vai? Porque está tranquilo. Está tranquilo. Porque se a coisa complicar e se agravar, você liga. É como médico. Ah, estou só com uma dorzinha de cabeça, eu fico. Aumenta. Este é o primeiro sentido dessa petição. Mas não podemos esquecer que ela vem acompanhada de outro pedido: livrar-nos do mal. E essa petição, ela é dupla. Ele fala tanto no contexto de guardar o meu coração, como nos afastar das tentações. São duas coisas diferentes. Se nós andarmos em círculos que nos levam a alimentar aquilo que nós temos de mais podre dentro do nosso coração, nós vamos ceder. Muitas vezes em batalha espiritual a gente via pessoas que foram libertas da área sexual e iam em prostíbulos para evangelizar. Caíam. Homossexuais que iam em eventos LGBT e caíam. Porque aquilo, de certa maneira, ainda é atrativo para ela. Os nossos desejos, eles ficam enterrados lá, mas eles estão lá. O velho homem continua dentro de você. Se você gostava lá da bagaceira, na época da sua juventude, lá, de encher a cara, você gostava de pornografia, se você vacilar, você cai de novo. Não, mas eu sou crente, eu oro, sou pastor, isso não quer dizer nada. Se você foi exposto a algo muito tempo, o que acontece é que você se acostuma com aquilo. Eu gosto de dar um exemplo bem tolo, na época que saiu o Ford Ka, o bicho carrinho que era feio aquele. Ele era um carro, parecia um ovo, agora está mais estilizado, né? Mas ele era um ovo, e aí atrás parecia aqueles lutadores de sumô, né? Que o cara pega a cueca e crava assim, entendeu? Ficava as duas polpas, né? Do bumbum assim de fora. Era o Ford Ka. Você olhava aquele carro e falava, carro horrível. E aí aquele carro foi ficando, deram um tapinha aqui, deram um tapinha ali. Poxa, acostumei com aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa condição de você estar tendo contato com uma coisa que é pecaminosa e aí você se acostuma com aquilo e passa a ser normal. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, quem vai poder falar para a gente isso? Gabriel, Rafael, Luísa, Pedro. Talvez não tenha tanta discussão sobre aborto, tanta discussão sobre sexualidade, sobre gênero, porque aquilo vai ficar comum. E a coisa agrava se você tiver alguém dentro da sua família que tem esse tipo de problema. Aí parece que a gente fica mais permissivo. Tá tudo certo. Eu era um defensor ferrenho de tal coisa, mas aí aconteceu dentro da minha casa. Não, a gente tem que relevar. Não é bem assim. Por isso que as pessoas batam na tecla que a Bíblia ela é a desatualizada. Não, o apóstolo Paulo, ele era um machista. Falando que a mulher não podia ensinar. Não, cara, não foi o apóstolo Paulo. Quem falou foi o Espírito Santo. E a gente tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus. Ponto final. Ou você crê ou você não crê. Ou você entende que é ou você não entende.
Esse é o primeiro sentido dessa petição, mas não podemos nos esquecer que ela vem acompanhada do outro pedido, o de livrar-nos do mal. O significado desse segundo pedido é o de nos livrar-nos do maligno, porque ele existe, o diabo ele é real. Ele tem lá os seus asseclas pelo mundo inteiro. A coisa é tão brava, com esse 1/3 de anjos caídos que viraram demônios, que uma parte desses demônios eles estão aprisionados para o dia do juízo. Porque se eles fossem libertos, o mal ia ser tão grande dentro do mundo que a gente não iria suportar. Não iria cumprir os propósitos de Deus. Então Satanás e seus demônios, eles são um exército muito bem organizado. Eles não chegam atrasados na igreja. Deles. Nem na nossa. Eles não chegam atrasados. Eles entendem e tem toda uma dinâmica deles de trabalho, tem toda uma estrutura deles. E a gente leva isso numa tranquilidade. O exército de lá é muito bem organizado, o nosso não. O significado desse segundo pedido é nos livrar-nos do maligno. Não podemos desprezar o poder do diabo. Quem é que manda depois de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo? Ele é o quarto poder, que não tem comparação dele em relação ao poder da divindade. Esquece, tá? Mas ele é poderoso. Ele é poderoso para te engolar, para te enrolar, para te enganar, para te levar a escolher coisas que você não quer escolher na verdade, mas você escolhe. Ele leva você no fim do ano a gastar mais do que você pode. Ele leva você a comer mais do que você precisa. Ele leva você a ficar deitado mais tempo do que você precisa e você não fazer um exercício físico. Tudo isso ele fica buzinando. Porque ele sabe que o resultado dele já está definido. Quando o juiz apitar no segundo tempo, acabar, ele vai ser condenado. Então ele quer importunar você o máximo possível. Não os filhos do diabo, mas os filhos de Deus. Então Satanás ele existe. Não é porque nós não nos declaramos pentecostais que nós não vamos crer na ação espiritual do diabo. Ele age sim. Existem centros de macumba, existem músicas, você vai começar a ver. Já compartilhei com vocês que, não sei se foi no final desse ano, acho que foi no outro ano, no final do outro ano, que nós fomos lá no centro lá de Brasília, lá, e a Vanessa da Mata cantando, e a gente ouvindo a música dela lá, chegou uma hora em que ela parou e falou assim, agora é hora de invocar, não lembro as palavras mais ou menos, agora é hora de invocar o Exu fulano, entendeu? Aí eu olhei para a Rosângela, olhou para mim e falei, vamos embora. E aí parou o show e eles começaram a fazer, entrou umas pessoas com roupa branca lá, invocando a figura do Exu lá, de Satanás, para poder abençoar o ano deles. Cara, estão em todo lugar. E aí estão nas músicas que você sem querer ouve, que pode ser em inglês. Você não pode não entender e você canta, acho que está lindo e maravilhoso. Está falando que você tem que pegar uma estrada para o inferno e você está, oh, que legal, entendeu? Ou brasileiras, coisas simples, em que eles invocam a presença do mal. É algo que a Rô tem falado comigo cada vez menos. Eu tenho tolerância a isso. E nós temos que ficar com o nosso ouvido alerta exatamente para isso. Para que essas pequenas coisas, elas não sejam a tentação de Satanás nas nossas vidas que nós não percebemos. E que nós achamos que é normal. Ah, porque eu estou numa festa. Ah, porque eu estou no aniversário. Aí eu estou num chá, não sei o quê. Ah, o cara está tocando. Não, não tem nada a ver. Eu não sou tão radical assim. Tem que ser. Eu não sou obrigado a receber o que o mal está me oferecendo. E se você recebe, você começa a se acostumar com isso. Pastor, inclusive, quando eu era mulher, a gente fica meio afastado e não acompanha tanto. Eu fui fazer uma entrega nos ministérios. Quando eu cheguei lá, eu me espantei. Dentro dos ministérios, o que tinha de gente com aquela saia-zona, cordãozão, na frente do ministério, recepcionista, segurança com guias, dentro dos parlamentos, tudo está infestado de gente de branco, os umbandistas. E tirando foto, e trabalhando lá dentro mesmo, infiltrado diretamente no gramado cheio, tirando fotos, filmando, fazendo orações dentro do ministério. Brasília, lá no eixo monumental, está infestado. Aí a gente fica mais gente aí pra cá, a gente não vê. Mas quando eu cheguei lá, eu me assustei. Porque tem muito mesmo, muito mesmo. No fim dos tempos, isso vai ser cada vez mais patente. A perseguição
esse marca da besta que vai impedir a gente de comprar sem ser deles, isso vai ficar cada vez mais patente. Então, o que acontece é que o que era feito de uma forma reclusa, agora é feito de forma escancarada. Sempre houve gay. Gente, sempre houve. Na época de Jesus tinha. Na época de Abraão tinha. Não é uma coisa nova, os gêneros e as coisas, só que ficou mais escancarado. E aí eu pego o exemplo do Ford Ka. Começa a se apresentar aquilo no momento inicial, depois você vai acostumando, vai ficando normal, porque você vê tanto aquilo. Vai lá em São Paulo, na Avenida Paulista, anda lá, você vai ver a quantidade de gente homossexual. Quantidade de pessoas. Estava vindo para cá, tinha um tiozinho lá com um bonezinho, com uma estrelinha vermelha lá da, eu não sei se é Rússia ou Cuba, sei lá. Pô, cara, os caras estão de alguma maneira tentando infiltrar a coisa. Isso é um plano. Não é uma coisa que está acontecendo ao acaso. Claro que Deus é soberano sobre tudo. Uma vez eu ouvi uma palestra do pastor Ayrton sobre isso, ele falando sobre um livro que foi escrito na década de 30, que está falando exatamente o que está acontecendo hoje. Porque eles começam a analisar, enquanto a gente fica aqui no nosso mundo de Bob, aquele mundo dos sonhos, a área maligna vai agindo. Como destruir a igreja? Aí os caras começam a fazer testes sistemáticos. Não, a gente não consegue destruir, então vamos colocar a teologia da prosperidade? Vamos colocar a culpa no demônio? E as pessoas elas começam a ficar acreditadas que está tudo certo, porque estão dentro da igreja. Oi? Acomodadas. Porque é mais comum. E aí as pessoas elas acham que está tudo certo. Eu olho uma igreja como a nossa, que tem 30 pessoas, 35 pessoas. Aí olho uma igreja que tem 5.000 pessoas. Quem que está certo? O nosso entendimento é a igreja de 5.000. Não tem problema que uma igreja grande seja abençoada. Não tem nada a ver. Entendeu? Mas as pessoas olham para número, aí você começa a olhar e fala, pô, esse ministério é um ministério fracassado. Aí o ministério de Jesus também é fracassado. Pô, Deus, o rei dos reis, ele teve 12 discípulos, ele errou em um ainda. Que Jesus é esse? Entendeu? Então é isso que tem sido vendido e a gente tem que ficar cada vez mais ligado, porque essas coisas elas vão começar mais a aparecerem para nós, para que nós possamos aceitar aquilo. Não é para você arranjar briga com um bandista, não é para você arranjar briga com um homossexual, nada. Deixa os caras fazerem o que eles quiserem. Deixa eles. Seja amoroso, seja carinhoso, seja educado, respeitoso. Mas não tem que entrar no meu ambiente. Quem manda no meu ambiente sou eu. Eu não controlo o que o Alice faz na casa dele. Eu controlo o que acontece na minha casa. É minha função. E é função de cada um ter esse discernimento em relação à sua própria vida. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro nos dá um alerta assustador, exigindo muito cuidado nesse assunto. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que fuge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios. Quando ele fala em ser sóbrio, tem a referência, a comparação com o álcool, em que se você bebe muito álcool, você perde a sua faculdade de domínio na direção, no que você fala, no que você pensa. O álcool, ele afeta. Então ele fala, não sede, dentro do campo espiritual, aqui ele não está falando para você não beber, ele está falando assim, seja sóbrio, não se permita ser enrolado pelas doutrinas das coisas que as pessoas estão te oferecendo, seja sóbrio, e aí sendo sóbrio você passa a ser o quê? Vigilante. Coloca o Rafael sentado mais meia hora sentado ali com os braços cruzados e deitar sentado nas costas, ele vai dormir. Ele não vai conseguir ser vigilante, porque ele está envolto no sono, no cansaço. Esse tipo de coisa a gente tem que entender. Nós temos que ser sóbrios e vigilantes em todo o tempo. Em todo o tempo. As obras de Satanás, os desejos da nossa carne, eles são coisas que querem vir à tona de qualquer maneira. E eles vão te dominar se você permitir.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Por que ele é nosso adversário? Por que o diabo é nosso adversário? Contra os nossos princípios. Hã? Quando Pedro ele escreve, ele está escrevendo para crente. Então ele está falando que ele é adversário seu, porque quem representa Deus aqui na terra, quem é embaixador, sou eu e você. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, já falei sobre isso, a condição do derredor em que o anjo do Senhor, não é os anjos, aí mostra aquela imagenzinha, você, aquele monte de anjinho, não é isso, é Cristo. Salmo 91 falando, o Minísia gosta, Salmo 91, Minísia, como é que é? No esconderijo? É o anjo do Senhor. Ele é o anjo do Senhor acampa, protegendo você. E aí o diabo ele fica andando ao derredor. Como o leão, aquela palavrinha de sempre, o como, não é o leão. Leão é ele, Deus, Cristo. Como um leão que vos ruge, procurando alguém para devorar. Ele fica falando no meu ouvido, no seu ouvido, falando assim, você tem que agir dessa maneira, você tem que agir daquela maneira, faça daquilo. Ó, cuidado, hein? Não acredita nisso não. Ah, vai devagar. Nada a ver. Nada a ver. Tava ontem voltando com a rua e tava tocando uma música na rádio assim. Tô nem aí. Falei, vai, continua com essa história do tô nem aí. Entendeu? Vai ver o tô nem aí. Entendeu? Vai ver o que vai acontecer no tô nem aí. Entendeu? O apóstolo Pedro nos dá um alerta assustador, exigindo muito cuidado nesse assunto, pois apesar do crente ser conduzido pelo Espírito, cabe a cada um vigiar e orar. Apesar do Espírito Santo habitar dentro do seu coração, ele não age de uma forma violenta, exigindo que você faça algo. Ele só te alerta. A minha função, junto com você, em muitos casos, é o quê? A ação do Espírito Santo. Eu venho e falo assim, não vai por esse caminho. Não faça tal coisa. Aí você vai e faz. Você não vigiou e não orou. A obrigação é sua. Toda palavra que é pregada e é falada, a obrigação ela é sua, de você colocar em prática ou não. Porque a corrupção do homem, ela é clara. Somente o Consolador pode nos livrar das tentações. Se o Espírito Santo, ele não gritar no teu ouvido, você vai cair. Você vai continuar caminhando. Não vos deixeis cair em tentação. Amém, querido?